Valendo! Iniciando a nossa aula 9 do nosso curso de redação. Então, nós vamos iniciar hoje com o método chamado de método de redação lógica. Como é isso? É como produzir uma redação seguindo um passo a passo, tá certo? Um programa, um roteiro. Né? Nós já vimos tudo sobre o texto dissertativo, argumentativo, como ele deve ser produzido, né? Passo a passo, tipos de introdução, como fazer uma introdução, o que deve conter na introdução. Já vimos o desenvolvimento, os tipos de parágrafo, né? Já vimos a conclusão, um quadro com expressões coesivas, né? Para indicar, para criar a coesão do texto. Então, muita coisa já foi vista, tá certo? E vamos iniciar agora aqui o estudo do método de redação com lógica. Qual o passo a passo? Como proceder? Esse é o tema da nossa aula de hoje, a nossa aula de número 9 do nosso curso Redação, com o professor LC. Então vamos lá, se liga. Primeiro, quem nunca teve dificuldade para colocar as ideias no papel? Eu acho que essa é a grande dificuldade que todo mundo encontra, né? Você pega o tema, estuda sobre o tema e sabe falar sobre o tema. Oralmente, você dá um show. Se alguém pedir que você fale sobre determinado tema e você tem conhecimento sobre esse tema, você dá um show, arrebenta. Agora, se a mesma pessoa pede para você pegar o que você disse e escrever e pôr num papel e fazer um texto, aí complica. Por falta de hábito, por falta dessa prática de escrita. Porque, como eu falei em outras aulas, a fala ela é espontânea, né? Já a escrita, ela segue padrões, ela segue um estilo, ela segue um padrão propriamente dito. Ela é planejada. Um texto ele segue critérios. Se for um texto dissertativo, ele vai seguir certas normas, certa linha de produção. Se for um texto descritivo, já é outra parada. Se for um texto narrativo, já é outra parada. Então, muitas vezes, o aluno ele domina a estrutura. Até domina a estrutura. Né? Ele sabe fazer uma introdução, ele assistiu a aula do professor LC, ele sabe fazer os parágrafos de desenvolvimento, ele sabe fazer a conclusão. Mas enfrenta, às vezes, um apagão. Pá! Na hora de transformar as suas ideias numa dissertação argumentativa organizada. Ele assistiu às aulas, ele pegou a ideia de como montar a redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas na hora da organização das ideias, para construir um texto com progressão lógica, um texto coerente, um texto coeso, um texto que tenha uma unidade textual, aí ele sente dificuldade. Olha só, ele conhece o tema, ele até sabe organizar os parágrafos. Ele sabe que começa com introdução, depois vem o desenvolvimento, a conclusão. Só que ele sente dificuldade de organizar as ideias para pôr no papel. E o objetivo do nosso curso é ajudar o aluno a fazer isso de forma tranquila, né? Fazer com que a escrita torne-se algo simples e prático. Porque é isso. Com o passar do tempo e com o treino, vocês vão ver que escrever
É possível. Eu não vou dizer que é fácil. Eu vou dizer que é possível com muito treino. Eu acho que eu falei para vocês aqui numa aula que a excelência, segundo algumas teorias, vocês podem também ler isso no livro Fora de Série, que a excelência ela é alcançada com 10 anos de prática ou com 10.000 horas de estudo. As pessoas que alcançaram a excelência ou estudaram por um período, se dedicaram por um período de 10 anos, ou tiveram 10.000 horas de prática, que equivale, segundo os estudos, a mais ou menos a mesma coisa. 10.000 horas equivale a mais ou menos 10 anos. Então não se consegue a excelência de um dia para a noite. Algo se torna. Você vê as pessoas fazendo as coisas, por exemplo, vamos citar aqui, eu até falei esse exemplo uma vez, do Zico, né, o grande ídolo do nosso Flamengo. Ele era um exímio cobrador de faltas. Só que ele deu uma entrevista dizendo que ele chegava antes do treino, 2 horas antes, e saía do treino 2 horas depois, treinando falta. Então, aquilo que é possível ver hoje no YouTube, né, aquela facilidade com que ele cobrava faltas, aí você diz, pô, isso é muito fácil. Ele faz parecer fácil, porque ele treinou até chegar a um ponto que aquilo era automático para ele. Tornou-se fácil, tornou-se simples. Mas aquilo aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu com 5, 6 dias, 6 meses de treino. Levou um tempo. É igual a escrever. Né? Pode ser difícil hoje, mas com prática, com exercício, vai se tornar algo fácil. E depois vocês vão estar rindo aí. Dizer, poxa, como é que eu não conseguia fazer algo que é tão simples assim? Agora, claro, vou repetir, é prática. Né? Nós tivemos a primeira redação, já as primeiras redações, corrigidas e tal. Tem lá as observações. Como foi o primeiro texto, a gente pegou mais leve na correção, né? Porque a gente não tinha ainda feito o passo a passo. Para esse segundo texto, a correção já vai ser mais rígida, porque você já tem já foi visto todo o processo de construção do texto. Né? Para essa outra que eu passei, e no caso, inclusive, vence amanhã o prazo, quem não puder entregar amanhã, claro, pode entregar depois. Mas as que forem chegando, já vou corrigindo, vai adiantando já, tá certo? Essa, como vocês já viram, passo a passo, como é que forma, como é que monta, então já vai ser uma correção mais rígida, tudo bem? Então a ideia é essa. Como fazer aquelas ideias que estão na mente serem passadas, um belo acento aqui, para o papel. Como fazer isso? Como organizar o pensamento? Então vamos lá, vem comigo. As 3 etapas do método. Observe que é um método de redação com lógica. Quais são as 3 etapas? Então vamos lá, uma pequena introdução. Para escrever uma redação, é necessário um planejamento, tá certo? Para escrever, é necessário um planejamento simples e eficaz, sem o qual dificilmente o candidato ou aluno ele conseguirá organizar o pensamento para produzir um texto bem estruturado, com potencial para receber nota máxima. Olha só, sem um planejamento eficaz, o candidato provavelmente não conseguirá organizar o pensamento e produzir um texto que venha tirar a nota máxima. Tudo parte do planejamento do texto. Então, esse método, ele consiste em dividir esse processo de produção em 3 etapas, a saber, interpretar, criar e redigir. Olhe só, a etapa ou as etapas que farão com que vocês produzam textos dissertativos
excelentes, claro, prática. Não é terminar a aula aqui, poxa, eu já sou capaz de escrever a redação nota máxima. Vamos com calma. Vamos entender que tudo é um processo de aperfeiçoamento. Começa fraco, estuda, aperfeiçoa, erra, vai melhorando, corrige, melhora, continua, erra mais, corrige um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho lá na nota, próxima vez aumenta um pouquinho mais na nota, corrige, refaz, até chegar à nota máxima. É um processo, tá certo? É um processo que só vai conseguir chegar lá quem aguentar o propósito. Perdão, só vai conseguir alcançar o propósito quem aguentar esse processo. Qual é o propósito? Nota 1000 na redação do Enem, nota 1000 na redação do concurso, nota 100 na redação do IF, nota 10 na redação do concurso. Para chegar a esse propósito, é preciso suportar o processo, não desistir da caminhada. É a grande sacada. Vamos lá. Então, no processo de produção, né, do método, redação com lógica, as 3 etapas são interpretar, depois criar e depois, por fim, redigir, produzir. Vamos lá. Olha só. Aqui está o grande esquema. Quem está vendo pelo celular já dá uma printada nessa tela aí, depois que vai rever a aula, certamente, vai revisar e tal, e faz anotações. Olha só. Interpretar, criar e redigir. Primeiro, na coluna do interpretar, o que é que nós temos? Você vai ler os textos norteadores. A redação, ela sempre vem com texto de apoio, que a gente chama, né, que é o texto norteador, que é o texto que você vai tirar, você vai ter uma noção do que falar, do que trata o tema. Então, a ideia, primeiro, é você interpretar, é você ler esses textos motivadores, norteadores, resumir e correlacionar as ideias do tema com as principais ideias do texto ou dos textos motivadores. Então, a grande sacada é essa. Primeiro, você lê os textos e tenta resumir e correlacionar as ideias do tema com as principais ideias dos textos motivadores. Tem o tema, né? Uma parte lá tem o tema e tem o texto motivador. Aí então você lê o tema, aí vai para o texto motivador ou para os textos motivadores, se aparecer mais de um, geralmente aparece mais de um, e vai fazer uma correlação entre as ideias, as palavras-chave do tema e as palavras-chave, as ideias-chave, as ideias núcleo dos textos motivadores. A primeira ideia é essa. Depois, você vai reescrever o tema e vai formular a tese. Segundo tópico aqui, ó, dentro do tópico de interpretar. Aí depois, tendo feito isso, lido os textos, interpretado, relacionado às ideias do tema com as ideias do texto, reescreve o tema, parafraseando, e formula a tese. Tendo feito isso, você vai gerar e selecionar ideias. O que a gente chama de tempestade de ideias. Vamos chegar lá, vamos explicar isso passo a passo na sequência da aula. Depois, você vai redigir. Mas antes de redigir, você vai elaborar um roteiro. Aqui dentro do criar, você vai elaborar um roteiro do seu texto, de como vai ser o seu texto. Depois disso, depois da etapa do criar, que é gerar e selecionar ideias, que vamos explicar na sequência, e elaborar o roteiro, você vai para a parte prática, que é escrever. Só que escrever não o texto definitivo. Você vai escrever o rascunho do seu texto. Depois disso, rascunhozinho pronto, o que você vai fazer? Vai efetuar uma autocorreção. Você vai ler o texto pelo menos 2 vezes e vai verificar as ideias e a parte da gramática. Claro,
Olhar as ideias se estão bem estruturadas, com lógica, estão coerentes e coesas, se há uma progressão lógica, e olhar se tem erros de acentuação, pontuação, concordância, regência, crase, ortografia, ou seja, olhar a gramática. Tendo feito isso, o sétimo passo é passar limpo, ou seja, gerar o texto final, já para a folha oficial de redação. Então, esses são os 3 passos a seguir, as 3 etapas para você construir a redação com lógica. Certo? Vamos lá. Olha só. Qual é o propósito do método? O propósito desse método de 7 etapas, 3 grandes tópicos e, dentro desses tópicos, os subtópicos. Né? Dentro dos tópicos de interpretar, criar e redigir, são os macrotópicos, nós temos os microtópicos. Dentro de interpretar, ler os textos e correlacionar as ideias com o tema, reescrever e reformular, reescrever o tema e reformular a tese. Depois, dentro do tópico de criar, gerar e selecionar as ideias e elaborar um roteiro. Depois, do terceiro, do tópico grande, do redigir os microtópicos, gerar rascunho e efetuar uma correção. E finaliza, fecha ali com a 7ª etapa, ou microetapa, né, que é gerar o texto final. É passar o texto a limpo, já na folhinha pronta, já todo bem organizadinho, todo bem corrigidozinho, no ponto de entregar para o fiscal da prova. Então, olha É só. isso aí. Oi. Eu não entendi muito bem esse negócio de reescrever o tema e formular a tese. Você pode me explicar de novo, por favor? Pronto, nós vamos trazer aqui o passo a passo na próxima tabela. Você vai entender agora de maneira mais clara. Tá certo? Caso você não entenda, eu volto e explico novamente. Olha só. Existe um desafio que é fazer com que, com esse passo a passo, a gente traga um alto grau de proficiência nessas competências, relacionando e direcionando a prática e o treino. Cada etapa e cada passo irá desenvolver em vocês, estudantes, uma competência específica, conforme vamos ver na tabela agora. Olha só, para clarear a mente. Foi Laura que falou ou foi Clara? Quem me perguntou agora para reexplicar? Deixa eu voltar aqui para a tela. Foi Maria Clara. Pronto. Ok. As vozes de vocês parecem, como eu disse, eu estava aqui no tópico, eu não estava na tela, estava no slide aí. Eu tive que fazer a pergunta e conferir aqui. Enfim, vamos lá, vamos entender agora o que seria esse reformular. Olha só. Reformular não, reescrever. Etapa, passo, etapa, passo, competência a desenvolver e objetivo da banca ao corrigir a sua redação. Olha que tabelinha legal que eu trouxe para vocês aqui. Então, vamos lá. Na etapa de interpretar, como nós já vimos, o aluno vai. O passo. Qual seria o passo? Ler os textos norteadores, resumir e correlacionar as ideias do tema com as principais ideias dos textos motivadores. A ideia é essa. Você lê os textos, como eu falei, resume as ideias principais dos textos e depois faz uma correlação ali com o tema. Tá certo? Uma dica é dividir o texto em parágrafos e pegar a ideia principal de cada parágrafo do texto motivador. Você divide ele em parágrafos. Se não tiver dividido, se for um parágrafo só longo, né, você divide ali. Se já tiver dividido, melhor ainda. Você pega a ideia central de cada parágrafo, o tópico frasal de cada parágrafo. Gente, interpretar é um processo de escrever ao contrário. E vice-versa. Escrever a interpretação ao contrário. Quando você vai escrever, o que você tem em mente? Nos parágrafos de desenvolvimento, existe ali uma ideia central, que é o tópico frasal, como nós vimos na aula passada, nas aulas passadas. Esse tópico frasal é a ideia núcleo do parágrafo, que você vai produzir. Isso é quando você está escrevendo.
Quando você está interpretando um texto, você faz o caminho inverso. Você não vai escrever o tópico frasal, você vai procurar o tópico frasal no texto. Vocês já sabem agora que cada tópico frasal é a ideia central do parágrafo. E, a depender de como a pessoa escreva, ela pode vir no início do parágrafo ou pode vir no final do parágrafo. A ideia central está onde? Pode estar no início ou pode estar no final, mas ela está ali, dentro do parágrafo. Então, a grande sacada para a interpretação é essa, é você conseguir identificar onde está o tópico frasal. Desse parágrafo, desse e desse. De quantos parágrafos tiver o texto. A partir daí, você selecionou essas ideias centrais, você vai correlacionar com as ideias do tema. Tá certo? É o primeiro ponto. O que se espera aqui? Qual a competência a desenvolver? Desse passo aqui, de interpretar, desse passo aqui, qual a competência? A etapa de interpretar, qual a competência desse passo? Compreender a proposta de redação e se posicionar de forma adequada quanto ao tema. A primeira sacada é essa. Se você consegue interpretar a proposta, você não vai fugir do tema. Quando você lê os textos motivadores, seguindo a orientação que eu dei, né, de pegar as ideias, os tópicos, e relacionar com o tema, você não vai correr o risco de fugir do tema quando estiver escrevendo. Você vai ter compreendido, de fato, a proposta da redação, que esse é o grande objetivo. O que é que a redação, a banca vai corrigir na sua redação? Qual é o objetivo da banca? Ela vai verificar se o candidato sabe realmente o que foi pedido. A banca vai analisar se você realmente conseguiu interpretar aquilo que a banca pediu no tema. Como é que você vai fazer isso? Lendo os textos motivadores, norteadores, resumindo a ideia central e relacionando ao tema. Tá certo? Então, esse é o passo. A etapa aqui é o quê? É a interpretação. O que você vai fazer para conseguir isso? Você vai ler os textos motivadores, repetindo, resumir as ideias principais e correlacionar com a ideia do tema. Isso vai demonstrar que você compreendeu a proposta de redação. Quando a banca for, o corretor, o avaliador for olhar a sua redação, ele vai perceber que você, de fato, fez o que estava sendo pedido lá no tema. Ou não. Se você não conseguir esse passo a passo, não conseguir detectar os tópicos frasais, correlacionar com o tema e tal, certamente você não vai cumprir o próximo passo, que não vai conseguir compreender a proposta de redação e logo não vai fazer aquilo que a banca espera de você. Portanto, vai tirar nota ruim. Talvez até redação anulada, se fugir do tema, né? O próximo passo ainda está aqui dentro. Reescrever o tema e formular a tese. Nós falamos sobre isso nas aulas de redação. Sim, que é uma aula de redação, né? Sobre introdução. Esse reescrever o tema, você pode reescrever o tema na sua introdução, de forma que você possa parafrasear o tema, mas tem que deixar as ideias principais, as ideias núcleo do tema, presentes na sua introdução. Você não pode parafrasear a ideia núcleo. Você pode parafrasear de alguma forma e pode até reescrever o tema, tal qual está lá, não tem problema. Você pode reescrever o tema, tá certo? Se puder parafrasear, tudo bem. Se não, você pode escrever o tema tal qual está lá. E depois você formula a sua tese. Tudo isso aqui onde? Dentro da sua introdução. Esse reescrever o tema, claro, que eu falei, é aquela que a gente falava nas aulas passadas. Apresentar o tema. Falar algo sobre o tema. Aí você pode apresentar de forma a reescrever o tema tal qual está lá, ou pegar as principais ideias do tema e trazer para dentro da sua introdução. Tá certo? É o que a gente chama de problematização, né? De problematizar, de apresentar o tema. Certo? E depois você formula a sua tese, dentro disso aí, né? Que nós vimos lá na parte da construção da introdução.
Tá certo? Entendeu, claro? Ou ainda ficou confuso? Entendeu, né? Maravilha. Show de bola. Então, continuando aqui. Essa parte de reescrever o tema, de formular a tese e de ler os textos, são os passos de que? Dentro da etapa 1, interpretar. Depois, vamos para a etapa do criar. O que nós temos aqui? Gerar e selecionar ideias. Como assim? Olha só. Quando você lê o tema, olha só. Quando você lê o tema e você lê os textos motivadores, começa a vir muita coisa na sua cabeça sobre aquilo que você pode falar sobre o tema, que a gente chama de tempestade de ideias. Você lê o tema, aí você lê os textos motivadores, aí começa a vir um monte de coisa na sua cabeça, a sua cabeça. Tempestade de ideias. Caramba, eu posso falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Depois que eu li aqui, entendi esse tema, li os textos motivadores, dá para eu falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Começa a vir muita coisa. E quando começar a vir essa tempestade de ideias, o que você faz? Você começa a escrever no rascunho, no cantinho da folha. Posso falar sobre isso, não na folha de redação, no cantinho da sua prova lá, reservado para o rascunho, você pega um cantinho lá e escreve tudo o que você pode falar sobre esse tema. É o momento da tempestade de ideias. Só que o próximo passo, depois dessa tempestade, é selecionar. Você vai selecionar. Você escreveu ali, de repente, 12 possibilidades, 12 ideias que vieram à sua cabeça. Posso falar sobre 12. Caramba, eu posso falar sobre muitas coisas. Isso, 12. Só que você não vai falar sobre 12 no seu texto. Você vai tirar 2 ideias, ou 3, que serão os seus argumentos, que você vai transformá-los em tópicos frasais, em argumentos, para desenvolver o seu texto. Você tira 2 ali para formar aquele texto clássico com 4 parágrafos. Dessas 12 ideias, você seleciona as 2 principais, as 2 que você acha mais importantes. Entenda. Lê o texto, vê aquela tempestade de ideias, você começa a anotar no grafite. Depois você vai passar a peneira, passar o pente fino. Você vai selecionar 2 ou 3, se for optar por um texto com 3 parágrafos, ideias que você pode colocar no seu texto ali. Você passa o pente fino. Você passa a peneirinha e deixa só a nata. Entenderam? Então, esse é o próximo passo. Gera as ideias, tempestade de ideias, muitas, depois seleciona. Tá certo? Aí vai. Qual é a competência a ser desenvolvida aqui? É elaborar um ponto de vista com base nesses 2 argumentos, essas 2 ideias que você selecionou, dentre as possibilidades que você copiou ali no rascunho da tempestade de ideias. Tá certo? O que a banca vai olhar aí? O que a banca vai corrigir? Isso aí para onde, Batinho? Diga aí. Tem um cabo você atrás, sai daí, sai. Vai para lá. Então, observe. Averiguar a seleção, organização e interpretação dos fatos. A banca vai averiguar isso. Conferir a veracidade e a qualidade da sua linha de pensamento. Da linha de pensamento do produtor do texto. A banca vai avaliar isso. Tá certo? Depois, tendo feito isso, você vai para a parte da elaboração do roteiro, ainda dentro da etapa criar. Então, você vai fazer uma estrutura, um roteiro, né? O que eu vou fazer no meu texto? Eu vou começar com isso, depois com isso, depois com isso. Aí você vai demonstrar aqui a questão dos conhecimentos dos mecanismos de coesão, dos conectivos. Aquela listinha que nós demos na aula passada, aquele quadrinho sobre expressões, né, que criam a coesão. Vocês têm muito bem na aula passada, alguém deve ter anotado aí. Se não tem, revisa a aula, está lá. Usar todos aqueles mecanismos de coesão para deixar o seu texto coeso.
Essa é a elaboração do seu roteiro. Você vai avaliar, né? Você não, a banca vai avaliar se a estruturação do seu texto segue aquela sequência lógica. A banca vai, o corretor, o avaliador vai verificar se existe ali um encadeamento textual, se as ideias estão organizadas de forma a ter uma progressão lógica. E vai aferir, né, vai verificar, vai conferir a coesão dos argumentos. Se existe uma ligação coesiva, através de elementos de coesão, de conectivos, entre as partes do texto, entre as frases, entre as orações, entre os parágrafos, tá certo? E dentro ainda da questão do roteiro, vem aqui a elaboração da proposta de intervenção. Isso aqui é dentro do seu roteiro, tá certo? A banca vai observar se existe ali uma solução para o problema e se existe a existência de uma proposta execuível, que eu falei em aulas passadas, uma proposta que possa ser executada na prática, que não seja algo fantasioso, algo utópico demais. E vai verificar também se existe ali um detalhamento, né? Vocês lembram? A proposta de introdução Oxe, intervenção, deu um branco, de intervenção tem que vir detalhada, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para quê, né? E o detalhamento de um desses tópicos aí, de um desses agentes. Tem que estar assim. Então, isso aqui, você vai programar tudo isso onde? No seu roteiro. Tá certo? Depois de programar isso, aí você vai gerar o rascunho. Até então, você está organizando o seu texto ali. Você vai começar agora a escrever o rascunho. No rascunho, aqui que é a parte de redigir, vai entrar rascunho, isso ficou lá embaixo, ó. Mas você já tinha visto no quadro anterior, rascunho, autocorreção e texto final. Ficou lá embaixo aqui, ó, gerar texto final. O que vai ser observado aqui? Qual é a competência que você vai desenvolver? Dominar a escrita da língua padrão. Por quê? Chegou a parte da redação, do redigir, do escrever. O que vai olhar? O que a banca vai olhar? O que o avaliador vai corrigir? Verificação da precisão vocabular. Vai olhar se você domina ali a gramática. Vai observar se existe ali a ausência de oralidade, que tem que existir. Não é para ter oralidade no texto, não é para ter marcas de informalidade. Tem que ser padrão, culto, tá certo? Vai checar o domínio da gramática, pontuação, acentuação, concordância, regência, crase, tal. E vai verificar até a caligrafia. Se bem que a caligrafia é o de menos, ela só deve ser legível. Já falei isso, né? Ela pode ser letra cursiva ou letra de forma, desde que seja legível, tá certo? Depois disso aí, você vai produzir a autocorreção, né? Que é ler o texto e verificar tudo isso, e depois passa para a folha oficial, como nós falamos nos slides anteriores. Tá certo? Então vamos aqui. Interpretar. Passo 1. Vamos esmiuçar isso aqui agora. Ler os textos motivadores, resumir, correlacionar as ideias, já falamos isso bastante hoje, né? O primeiro contato que o candidato tem com a prova, ou tem numa prova de redação, é com os textos norteadores. É a primeira coisa que ele vê ali, primeiro contato, certo? E, consequentemente, com o tema, que deve estar ali por perto. Sendo assim, o primeiro passo, então, é o quê? É ler os textos norteadores. Por favor, leiam os textos norteadores. Não inventem de olhar só o tema e já ir tentar escrever. Leiam os textos motivadores, norteadores, certo? Que são eles que vão dar fazer com que se crie aquela tempestade de ideias que eu falei agora há pouco. Então, primeiro você lê, resume, como eu já falei, né?
tira as ideias principais, cada tópico, cada parágrafo, tirando o seu tópico frasal, né? Nós já falamos sobre isso. E procura relacionar ou correlacionar esse tópico frasal com o tema. Vai estar lá embaixo, uma frasezinha destacada em negrito, o tema. Você vai correlacionar esse tópico frasal com o tema. Porque isso vai evitar de você fugir do tema. Tá certo? Então, o objetivo disso é fazer com que o aluno consiga compreender o tema, para que, posteriormente, após essa compreensão sólida, ele possa posicionar-se em relação ao tema. Porque a ideia é essa. Né? Quem vai fazer o Enem, no texto dissertativo, quem vai fazer um concurso no texto dissertativo, quem vai fazer o IF, que é um gênero, que é um artigo de opinião que pertence à tipologia dissertativa, tem que se posicionar, tá certo? Inclusive, depois vamos entrar nas aulas de artigo de opinião, exclusivo para quem vai fazer IF, tá certo? Enfim, ambos os casos, o cara vai ter que se posicionar, né? Enfim, uma sugestão, leia o tema antes dos textos norteadores. Tá certo? Eu nunca consigo fazer essa bichinha reta. Leia o tema antes dos textos norteadores. Comece com o tema. Leia o tema. Tá certo? Depois que você lê a frasezinha destacada lá como tema, aí você vai ler os textos. Leia o tema antes dos textos norteadores. Certo? Leia o tema antes dos textos norteadores. Para ficar na mente de vocês. Isso fará com que você busque lá nesse texto motivador, nesses textos, o que realmente importa. Você não vai ficar procurando solto. Se lê o tema, já vai direto buscar o que você quer lá nos textos motivadores. Tá certo? Na leitura do tema, convém subdividi-lo. Olha o grande macete. Depois disso aqui, você não pode fazer uma redação ruim mais. Não tem condições. Aqui é só a nata da coisa. É só o creme. Como diz o cara da pamonha, é o puro creme do milho. É pegar e estudar e fazer, e arrebentar. Tá certo? Olha só. Na leitura do tema, procure subdividi-lo destacando as duas ideias-chave. Sublinhe as palavras-chave do tema, viu? Estão falando do tema. E procure destacar a ideia central. Então, tente relacioná-lo ao tema. A grande sacada é essa. Pega o tema, sublinha as palavras-chave, primeiro, e depois destaca a ideia central. Tendo feito isso, você vai tentar relacionar isso com o tema, não, com o texto motivador. Tá certo? Então, observe. Para cada dica, olha a dica, olha a super dica. Para cada texto norteador, sublinhe, destaque uma única ideia, mas esteja sempre de olho no tema. Você lê o texto e separa uma ideia principal ali. Sempre de olho no tema. Professor, mas você pediu para eu olhar as ideias de cada parágrafo. Pegue as ideias de cada parágrafo e veja qual é a ideia que norteia o texto inteiro. E vai fazer relação com o tema. Aí você vai saber qual linha seguir para não fugir do tema. Tá certo? Essa ideia que você sublinhar, ela precisa ter a ver com o tema. Você não pode sublinhar uma ideia que não tem a ver com o tema. Essa é a grande sacada. Sublinha a ideia, lá no texto motivador, corre e olha para o tema. Tem relação? Tem. Então a ideia é essa daqui. Se não tem relação, deixa ela para lá e procura a ideia que tem relação com o tema. Se elas não tiverem conexas, harmônicas, corre o risco de você fazer besteira na redação. Certo? Passo 2. Depois de reescrever o tema e formular a tese. Depois do primeiro passo, em que o candidato já apropriou o tema, já se apropriou do tema,
e conseguiu correlacionar as informações principais dos textos norteadores, está na hora de olhar novamente para o tema e tomar uma posição em relação a ele. É a hora de escolher a tese. É preciso definir a sua tese. O que você vai defender na redação. O ideal é sintetizar o tema, como já foi falado, em apenas 2 palavras. Sintetizar o tema em 2 palavras, para que não se perca de vista as dimensões existentes no lance. No lance, não. Nele, e que devem balizar, que devem limitar todo o processo de produção de redação. Você não pode pegar o tema e ir falando de uma série de coisas. Você tem que fazer um afunilamento, tem que limitar. Portanto, 2 palavras, né, chave são necessárias para você não divagar quando for escrever o tema. Tem que limitar isso aí, certo? O ponto de vista a ser defendido na tese deve conter essas 2 palavras-chave. Claro, e a presença do modalizador. Nós já vimos isso, né? Toda tese tem que ter um modalizador, que é um indicativo de opinião do produtor, do escritor, do autor, tá certo? Então, pegou o tema, sintetiza ali em 2 palavras. Por que 2 palavras-chave? Para deixar o texto limitado, para você não se expandir, não falar de várias coisas e acabar fugindo do tema ou tangenciando. Tem que ter um foco, tem que ter uma linha a ser seguida, certo? Tem que balizar, tem que limitar isso aí, certo? E a ideia é essa. Dentro da sua tese tem que estar as 2 ideias-chave que você pegou lá do tema e a presença do modalizador, claro. Essas 2 ideias-chave serão o quê? De repente, seus argumentos. Ou a base para seus argumentos. E a partir daí você vai desenvolver esses argumentos, né? E defender a sua tese, claro. O terceiro passo é o quê? Gerar e selecionar as ideias. É um passo que se relaciona diretamente ao processo de pesquisa, pois, para criar argumentos, é preciso recorrer a um repertório de conteúdo previamente estudado e catalogado. O examinador avaliará a capacidade do candidato de selecionar, reorganizar, selecionar, organizar e interpretar fatos, bem como a veracidade dos fatos e a qualidade da linha de raciocínio exposta na redação. Ou seja, ele vai olhar, o avaliador vai observar se você consegue selecionar ideias sobre um tema, organizar as ideias sobre esse tema, interpretar fatos sobre esse tema, e vai olhar se existe uma veracidade na sua produção e na qualidade da sua produção. Se o que você cita ali tem um fundo de verdade, se tem qualidade na sua argumentação e se existe ali uma progressão lógica, que é aí que dá a história da coerência. É o sentido lógico do texto. As ideias estão encadeadas de forma a criar uma unidade textual? Sim, seu texto tem coerência. Se o texto tem uma progressão lógica, um fato encadeado a outro, sempre dando uma sequência, tem. Então ele tem coesão e ele tem coerência. Ideias ligadas, com mecanismos coesivos, coesão. Sequência lógica, coerência. Acabou. Coerência e coesão são fundamentais na redação. Fundamentais. Todo tipo de redação, o avaliador avalia coerência e coesão. Certo? Todo concurso, todo certame, essas 2 partes são principais. Coerência e coesão, eles são avaliadas ali em tudo, em produção textual. Então, a técnica consiste em anotar, que eu falei agora há pouco, tudo relacionado ao tema e à tese. Lê os textos motivadores, tudo que puder, você vem aqui e copia. Né? Tudo que você poderá usar quando for selecionar as ideias, tudo
que você poderá usar como possíveis tópicos frasais. Escreve tudo, aí depois seleciona. Como eu falei, tira 12 ideias principais ali e tá certo? Uma dica para você gerar essas ideias. Como é que eu vou gerar essa tempestade de ideias, meu Deus do céu? O professor falou aí uma tempestade de ideias que vai surgir na minha cabeça e tal, mas como é que eu vou gerar isso? Vamos lá, olha a dica. Uma dica para gerar essas ideias é fazer uma pergunta à tese. Olha a grande sacada. Fazer uma pergunta à tese. Por quê? A resposta a essa pergunta será uma explicação para a sua tese. O que gera isso? Quais os possíveis fatores responsáveis por essa ideia? As respostas serão as causas da sua tese. O que isso gera? Quais são as consequências disso? As respostas serão as consequências da sua tese. Se faz a pergunta tese, e as respostas serão seus argumentos. Olha só que legal. Faz a pergunta tese e as respostas, dependendo da sua pergunta, serão o que você vai argumentar. Tá certo? Tranquilão aí? Tempestade de ideias. Olha só. Ao fazer as perguntas que sugerimos agora há pouco, a sua mente será inundada por uma tempestade de ideias. É nesse momento que você precisa ser criterioso. É preciso selecionar e organizar as melhores ideias, pois elas serão o quê? Serão os argumentos que você irá utilizar para defender sua tese. Divergir e convergir. Divergir é o momento em que o autor procura capturar todas as ideias que surgirem em torno da palavra-chave. Pode ser causa, consequência, distinções, exemplos, testemunho de autoridade e comparação. Botou uma vírgula aqui. Ou um i. Você digitando nas pressas. E convergir, o que seria? Convergir é o processo de seleção de acordo com o critério. Ou seja, nesse momento, você vai reduzir ali a 2 ou 3 argumentos. É a hora de ser criterioso, de selecionar só o que você vai usar. Aqui em cima, você vai gerar possíveis causas, possíveis consequências, né? Para você argumentar. Na parte de convergir, é ser criterioso, é selecionar o que é mais importante. Tá certo? Pega a tempestade de ideias, copia um monte de coisa e depois passa um pente fino ali. Faz o enxugamento, como a gente chama. O passo 4, que é a elaboração do roteiro, é o momento de organizar as ideias relacionadas no passo anterior. Tanto os argumentos quanto a fundamentação. A produção consciente do roteiro desenvolve no estudante a competência de demonstrar mecanismos lógicos, o que é de suma importância. Certo? O passo 4 é a elaboração do roteiro. Você vai organizar as ideias que você selecionou lá na tempestade de ideias. O roteiro garante que exista, que haja ali uma progressão textual. Ou seja, argumentos e fundamentação distintas serão desenvolvidos de maneira organizada e progressiva. Esse parágrafo, vou desenvolver esse argumento, tal, 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 tal. Nesse outro parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver esse outro argumento seguindo essa linha de raciocínio. Acabou. É a organização, é a elaboração do roteiro. Isso é essencial, tá certo? Dentro do meu modelo de roteiro, o que eu posso pensar ali, professor? Beleza, vamos lá. O que tem? Vai no roteiro. Olha o roteiro do meu texto. Gente, depois disso aqui, vocês não podem fazer uma redação ruim mais. Não tem mais como fazer redação ruim. É só estudar isso aqui. Tá só o creme. Olha só. Primeiro, tese tópico frasal. Acabou. Tô no roteiro. Depois, vou fazer ali o desenvolvimento de 2 parágrafos. Estou organizando meu roteiro. Dentro desses parágrafos, o que eu vou trabalhar? Eu vou seguir que linha de fundamentação, de seleção de ideias? Causa e consequência. Vou trabalhar isso. As causas e as consequências desse tema. Beleza. Depois, como é que eu vou usar para explicar isso? Poxa, vou usar aqui exemplos
eu vou usar citação, que é o tal do testemunho de autoridade. Eu posso usar exemplificação ou explicação. Eu posso usar dados estatísticos, comparações, tá certo? Escolho um desses aí, eu posso misturar no máximo dois e abarco no meu texto. Eu posso usar, por exemplo, testemunho de autoridade e dado estatístico. Pronto. E vou, entendeu? E depois disso aí, eu vou fazer a conclusão com a proposta de intervenção completa. Tá aí meu roteiro. Entendeu? Você faz esse esquema aí, deixar ele prontinho. Você tendo essa ideia do que você vai fazer, só põe em prática, que a gente estudou aqui agora. Aí, aqui e agora e ao longo do curso, né? Tá certo? Para gerar estratégia de argumentação, de fundamentação para o argumento, o que a gente faz? Olha só, faz perguntas ao tópico frasal. Agora há pouco nós fizemos pergunta à tese, agora faz pergunta ao tópico frasal. As respostas serão explicações, serão exemplos, serão causas, consequências, etc. Olha só. Como posso escrever esse tópico frasal com outras palavras? A resposta a isso será uma explicação. Qual seria um caso concreto para ilustrar esse tópico frasal? A resposta para isso vai ser um exemplo. O que gera esse tópico frasal? A resposta será a causa. O que esse tópico frasal gera? Inverte. Agora a resposta será a consequência. Algum autor renomado ou importante já falou sobre esse assunto? A resposta para isso será o seu testemunho de autoridade ou citação. Algum dado estatístico, pesquisa que comprova esse tópico? A resposta para isso será ou serão os dados estatísticos. Olha que fácil montar uma redação. Revejam essa aula com calma. Faça anotações. Agora é para você entender. Depois você revisa com calma, anotando o que não entendeu aqui, tal, revendo com calma, pausando o vídeo, né? Anotando, escrevendo com suas próprias palavras. É assim que se estuda. Não é nessa aula que você vai virar um Carlos Drummond de Andrade, não. Ou um Machado de Assis. Revisando, estudando, praticando, certo? Tranquilo. Ficou claro? Temos dúvidas?